A paz do Senhor a você e família. Outra vez estamos de volta dando continuidade aos nossos estudos. E como em todos os vídeos, a gente inicia com a leitura de um texto bíblico. Eu convido você a fazer isso a partir de então. Está em Ezequiel 13:14. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Queridos, todos os que nos acompanham sabem que nós estamos falando nesses dias sobre as características que Ezequiel tinha como profeta do Senhor. E como eu disse, características são traços ou sinais que distinguem a pessoa de outra, o que torna você única no meio da multidão. Essas características podem ser de coisas, de objeto ou em pessoas. No último vídeo que a gente gravou sobre esse tema, nós falamos que da primeira característica que era um homem revestido do Espírito Santo. É a primeira característica. Essa segunda característica é que o profeta Ezequiel ele era um dirigido pelo Espírito Santo. O profeta Ezequiel deveria ser um homem dirigido pelo Espírito do Senhor. E foi justamente isso o que ele demonstrou ser. Ou seja, durante o seu ministério, o tempo de vida que Deus deu a ele, ele deixou demonstrar para o povo para quem ele falava, para a sociedade que ele estava inserido, que ele era um homem dirigido pelo Espírito do Senhor. E aqui eu abro um parênteses para dizer em relação aos que hoje estão nesse posto. As pessoas precisam ver a direção do Espírito Santo na vida de todos esses. Isso faz com que as pessoas tenham de credibilidade ou creiam na mensagem que o homem ou a mulher de Deus está falando. É quando eles percebem que antes deles ministrarem a palavra, porque a palavra, eu diria que é a última coisa que eles observam de nós, tá certo? Mas antes de falarmos, eles observam as nossas vidas, observam a nós, o nosso comportamento. E nesse observar, eles precisam ver que o Espírito Santo tem sim domínio, ação sobre a vida do homem ou da mulher que está falando ou que vem a falar. Ezequiel demonstrou isso durante o seu ministério. No versículo que a gente leu, 13:14 de Ezequiel, parte A, diz o seguinte: então o Espírito me levantou e me levou. Observe bem, o Espírito levantou ele e o levou, mostrando que ele era um homem dirigido pelo Espírito Santo. Ele não ia por seu impulso ou por sua própria vontade, mas o Espírito Santo tanto orientava ele como o levava para o destino que deveria ir. Ainda temos uma referência que está no mesmo livro de Ezequiel 8:3. E estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, porque provocava ciúmes. Lá no meio do versículo que a gente acabou de ler, olha o que diz. Diz assim: o Espírito me levantou entre os céus e a terra e me trouxe a Jerusalém. Veja bem, me trouxe. Ele não foi por conta própria. Mais uma vez, o texto mostra que era o Espírito Santo que o levou. Nós estamos mostrando aqui que ele era um homem dirigido pelo Espírito Santo. É bem verdade que todos os textos que a gente está lendo têm seu contexto. E nesse texto que nós estamos lendo, tem muitas lições, mas a lição que nós estamos aqui a destacar é a direção do Espírito Santo na vida de Ezequiel. Esse é o foco que nós estamos tendo, tá certo? Nós ainda temos em Ezequiel, no capítulo de número 11, verso 1,
Então me levou, olha aqui outra vez, então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, que olha para o oriente, e eis que estava à entrada da porta 25 homens. No meio deles vi a Jazanias, filho de Azul, e a Pelatias, filho de Benaías, e príncipe do povo. Mas o texto que nós, ou a expressão que nós queremos destacar é essa. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor. Os senhores estão vendo que a continuidade do ministério de Ezequiel, ele não foi essa ação do Espírito Santo em levá-lo, em conduzi-lo, não foi uma coisa só do começo, mas por toda a vida de Ezequiel, a ação do Espírito Santo segue sendo uma realidade na vida dele. Nós ainda temos uma outra referência que está no capítulo 11 de Ezequiel e o verso de número 24. Nos diz assim o texto sagrado: Depois o Espírito me levantou e me levou em visão a caldeia para os do cativeiro pelo Espírito de Deus, e se foi de mim a visão que eu tinha visto. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão. Outra vez o texto bíblico dizendo que Ezequiel foi levado em visão, ou seja, outro texto mostrando que a vida de Ezequiel era uma vida realmente pautada ou permitida ser dirigida pelo Espírito do Senhor. No capítulo de número 37 de Ezequiel, capítulo 37, e o versículo de número 1 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. O que é que acontece aqui? Parte A do versículo: E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. Outro texto mostrando a direção de Deus sobre a vida de Ezequiel. Ainda capítulo de número 3, 43, melhor dizendo, e o verso de número 5 nos diz assim: E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. E levou-me o Espírito, e levantou-me o Espírito e me levou ao interior do templo. Mais um texto bíblico, queridos, mostrando que Ezequiel era um homem guiado pelo Espírito Santo. Vamos pensar. Do capítulo 1 até o capítulo de número 43, verso 5, se nós formos somar esse espaço de tempo, é um tempo longo. E todo esse tempo, o Espírito Santo, a mesma ação que teve no início na vida de Ezequiel, aqui continua tendo a mesma ação, mostrando que Ezequiel se permitiu, por todo o seu tempo que era profeta, ele permitiu que o Espírito Santo tivesse ação direta sobre ele. Por quê? Ele poderia, como muitos casos acontecem, pessoas que no início da sua fé, da sua chamada, o Espírito Santo tem toda a liberdade, ele se permite, mas no passar do tempo, essa permissão, ela vai se encerrando, a ponto que são pessoas que terminam seus dias de vida exatamente vazio e ausente da presença a ausência do Espírito Santo é uma realidade na vida destas pessoas. Mas, como eu disse, do começo até agora, o Espírito Santo continua sendo o dirigente do profeta Ezequiel. Aí aqui eu abro um parêntese. Como está a ação do Espírito Santo na sua vida? É Ele o seu guia? É Ele que lhe dirige? Ele tem a liberdade de dar as ordens, as diretrizes para a sua vida? Você ainda é aquele crente, aquela pessoa que permite ser dirigida pelo Espírito Santo? Ou ele já não tem mais a liberdade que teve na sua vida?
Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Porque toda pessoa triste, a tendência é ela se ausentar de perto daquele ou daquela pessoa que a entristece. Você ficaria perto de uma pessoa que só lhe entristece? Só lhe entristece? Você, claro, você até para não criar um mal-estar maior, você vai embora, sai de perto. Paulo disse: não entristeçai o Espírito Santo, porque se você entristece o Espírito Santo, ele pode lhe deixar como deixou Sansão. Sansão entristeceu. E a Bíblia diz que o Espírito Santo saiu de Sansão e ele nem percebeu. Então, observe que a vida de Ezequiel, do começo ao fim, como eu disse, do primeiro texto lido até esse aqui, 43:5, há um tempo grande de anos, de meses, ele profetizando. Mas ele começa e termina e o Espírito Santo é o seu dirigente. Eu leio mais o seguinte: a expressão dirigir, que é o que nós estamos tratando sobre Ezequiel, a segunda característica do seu ministério, a expressão dirigir quer dizer dar direção, gerir, governar. O autêntico servo de Deus não deve fazer o que quer, mas estar completamente submisso à vontade do seu Senhor. Então, a palavra dirigir significa... A expressão dirigir quer dizer dar direção. Significa dizer que a direção que Ezequiel tinha que tomar era o Espírito Santo que dava. Também significa gerir. Ou seja, ele geria, ele governava, ele administrava a vida e o que ele tinha que fazer. E depois governar. Ele governava a vida de Ezequiel. Queridos, aqui nós estamos encerrando o nosso vídeo. Ou, melhor dizendo, encerrando a nossa meditação. Mas uma vez mais eu pergunto: é o Espírito Santo que gere a sua vida, que governa a sua vida? É uma coisa que devemos pensar. Nunca permitir que o Espírito Santo deixe de ser o nosso dirigente. Todas as pessoas que permitem que o Espírito Santo dirija é uma pessoa bem-aventurada. É por isso que Jesus, ao ressuscitar, reuniu os discípulos e disse: eu vou para o meu Pai, mas enviarei outro Consolador, para que fique com vocês. Esse outro Consolador é o Espírito Santo, porque outro, na expressão de Jesus, no original, significa outro com as mesmas características, a mesma essência, igual a mim, do mesmo tamanho, mesmo poder. Outro ali significa outro com as mesmas características, com a mesma função. E o Espírito Santo, ele só vai sair da terra com a igreja. Enquanto isso, ele vai dirigindo os seus servos, ou seja, aqueles que permitem que seja dirigidos por ele. Deus abençoe, pensemos nisso. Amanhã, ou digo, no próximo vídeo, nós ainda vamos falar de uma terceira característica que Ezequiel levava sobre sua vida quando ministrava a palavra ou falava a palavra como profeta do Senhor aos filhos de Israel e à geração do seu tempo. Eu agora vou estar orando, eu quero convidar você a orar comigo, aonde você está, tá bom? Nesta oração, como sempre, nós vamos estar incluindo a irmã Sueli, que tem uma enfermidade. O médico disse que não tem mais o que fazer, mas ela disse que está confiando no Senhor. E quem confia no Senhor nunca será decepcionado. Oremos. Querido Deus, Pai que está nos céus, em cuja presença nós estamos. Te damos graças, meu Deus, por este tempo que estivemos aqui ministrando a Tua palavra. Pai, todos aqueles que tiverem acesso a esse conteúdo, ministre aos seus corações. Tu conheces suas necessidades. Meu Deus, aqueles que estão enfermos, doentes,
uma irmã Sueli, Senhor, ministra sobre eles. Eu te peço pelos casais, pelas famílias, pelos lares. Eu te peço pelos cônjuges, pelos filhos, pelas viúvas, pelos órfãos, por todos aqueles que estão passando momentos, Senhor, de luto. Consola os corações. Eu te peço também neste momento pelo pastor Mário, Senhor, que teve aquele período de infarto, mas graças a ti, Senhor, a ele se recuperando. Restaura o teu servo completamente. Tu sabes a importância e o trabalho que teu servo tem desenvolvido na tua casa. Tu és conhecedor, Senhor, e nós temos orado e temos tido, Senhor, resposta. Sim, Senhor, porque tu, Pai, estás restaurando o teu filho. Nós veremos a restauração completamente, porque diz tua palavra, que a obra que o Senhor começa, o Senhor termina. Pai, eu te peço também pela tua igreja, pelas nossas lideranças espiritual. Tua igreja nessa cidade, no nosso país, no mundo, os missionários. Eu te peço também por minha família e todas as famílias, por este canal. Dai crescimento em qualidade, em número. Nos dai humildade, sabedoria, graça, inteligência para seguir falando a tua palavra. Pai bendito, aqueles que estão indo ao seu trabalho, dai, Senhor, a eles prosperidade, estão indo às suas atividades, os que estão voltando, sim, todos os profissionais. Pai, eu te peço no querido nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu peço outra vez que você se inscreva nesse canal, nos ajude. Compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário, o seu like, tudo isso junto feito por você. Você se torna um colaborador desse canal. O YouTube notifica você todas as vezes que tiver um conteúdo novo e vai também enviar para outras pessoas depois de nós. Até o próximo, se Deus quiser.